11 de setembro de 2001. Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. Os Estados Unidos são, atualmente, o país com a maior economia do mundo, com um produto interno bruto anual em torno de 18,57 trilhões de dólares. Além disso, apresenta os mais altos índices de desenvolvimento científico e detém o maior arsenal bélico do planeta. Os Estados Unidos exercem forte influência não somente nas decisões político-econômicas internacionais, mas também na cultura de outras nações. Todo esse poder sobre os demais países está fundamentado, principalmente na economia e nas forças armadas do país. O território dos Estados Unidos limita-se ao norte com o Canadá, ao sul com o México, a oeste com o Oceano Pacífico e a leste com o Oceano Atlântico. Também são áreas pertencentes aos Estados Unidos, o Alasca, o Havaí e outras regiões do Caribe. Sua extensão territorial é de aproximadamente 9.372.614 km², sendo o quarto com maior área, atrás da China, Canadá e Rússia. O seu tamanho faz com que o país apresente uma grande variedade de climas, entre os principais subtropical, polar, mediterrâneo e temperado. As principais formas de relevo encontradas são planícies, região central do país, baixos planaltos, região leste. A oeste encontramos os altos planaltos, as cadeias montanhosas e as cordilheiras importantes, como as Montanhas Rochosas, Serra Nevada e Cascata Range. E nessa região abriga o Vale da Morte e o Vale do Rio Colorado, que forma o Grand Canyon, a paisagem natural mais exuberante dos Estados Unidos, uma das 7 maravilhas naturais do mundo. Com relação às paisagens, podemos citar florestas temperadas, pantanais, planícies, montanhas rochosas, desertos, florestas úmidas, regiões árticas e ilhas vulcânicas. O país possui muitas riquezas hidrográficas. Dentre os principais rios estão Mississippi, Colorado, Missouri, Colômbia e São Lourenço. Os Estados Unidos são uma república federal presidencialista. No nível federal, o principal oficial do poder executivo do país é o presidente, eleito por um colégio eleitoral. O poder legislativo americano é exercido pelo Congresso, composto pela Câmara dos Representantes e pelo Senado. O poder judiciário pertence aos tribunais federais, dos quais a maior é a Suprema Corte. Nos Estados Unidos, o presidente não é eleito pelo voto direto, mas por uma instituição chamada Colégio Eleitoral. De acordo com a Constituição americana, a escolha do presidente e de seu vice depende de delegados estaduais, estes sim escolhidos pelos eleitores. O mandato de um presidente nos Estados Unidos dura 4 anos e ele só pode ser reeleito uma vez, como no Brasil. A Casa Branca é a residência oficial e principal local de trabalho do presidente dos Estados Unidos, sendo ao mesmo tempo a sede oficial do poder executivo naquele país. O atual presidente dos Estados Unidos é o polêmico Donald Trump, que sucedeu Barack Obama. Atualmente, a economia estadunidense é responsável por um gigantesco volume de importações e exportações, que correspondem a cerca de 11% do fluxo comercial internacional. Além de abrigar no grande mercado consumidor, aproximadamente 313 milhões de pessoas, nos Estados Unidos está o maior parque industrial do globo, no qual são produzidos manufaturados de toda a natureza. Destacam-se a indústria de base e as de bens intermédios, como mineração, siderurgia, petroquímica e automobilística, e a de alta tecnologia, como informática, eletrônica, aeroespacial e bioquímica. A respeito dos produtos agropecuários produzidos, temos milho, algodão, frutas, trigo, vegetais, leite, carne de porco, peixe, entre outros. Dentre os dados econômicos do país, possui um PIB de aproximadamente 18,57 trilhões de dólares, possui renda per capita de 57.466,79 mil dólares, a moeda oficial é o dólar americano, a composição do PIB por setor da economia é de 79,5% de serviços, 19,4% da indústria e 1,1% da agricultura. Com relação à religião estadunidense, as que mais se destacam é a protestante, 51,1%, e a católica, 23,8%. Cerca de 4% não possuem religião alguma.
Os principais grupos étnicos que formam a população americana são brancos, 77,7%, afro-americanos, 13,2%, asiáticos, 5,3%, indígenas americanos e nativos do Alasca, 1,2%. Dentre os dados sociais do país, possui uma população estimada em 322,3 milhões de habitantes, o idioma oficial é o inglês, a expectativa de vida do país é de 78 anos, a taxa de analfabetismo é de 0,5%, possui o IDH de 0,92%, a taxa de desemprego é de 4,1%, o coeficiente de Gini é de 41,6. Esse coeficiente é usado para medir a desigualdade de distribuição de renda entre os países. Os Estados Unidos concentram uma grande quantidade de pontos turísticos e culturais interessantes. Em função da grande extensão territorial e do alto desenvolvimento econômico, podemos encontrar em seu território locais que atendam ao gosto de todos os tipos de turistas. Estátua da Liberdade, localizado na cidade de Nova York. Walt Disney World Resort, localizado na Flórida, na cidade de Orlando. Central Park, localizado na cidade de Nova York. Hoje em dia, em grande parte, graças ao pioneirismo estadunidense, a maior parte dos países segue regimes republicanos e democráticos. Seus filmes, músicas e programas de televisão dominam o mundo, proporcionando diversão numa escala planetária. Por outro lado, o país se envolve constantemente em conflitos ao redor do mundo, visando a defender seus interesses comerciais, ainda que, muitas vezes, esses interesses sejam encobertos por uma alegada, porém pouco convincente, defesa da democracia.